Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre o capítulo 5, O Canto da Sereia, a vida autêntica e a vida inautêntica. Esse é um dos capítulos, que ele não é um capítulo muito longo, mas é um capítulo que eu particularmente gosto muito, justamente por causa desse título, a vida autêntica e a vida inautêntica. Ele é um capítulo que ele casa muito bem com a nossa vida atual, onde nós vivemos muitas imagens sociais. Qual o problema com a imagem social? Nenhum. A questão é quando nós nos perdemos nessas imagens sociais, quando nós nos perdemos naquilo que é apenas do externo. Eu sempre falo que, assim, por que uma história nos toca? Uma história geralmente vai nos tocar quando tem algo nosso nessa história. Mas hoje nós vivemos uma questão de eu ter que ser qualquer história que aparece lá fora. Né? Então é isso que a gente vai chamar mais ou menos de vida inautêntica, quando nós nos perdemos nas imagens. Quando essas imagens não vêm do nosso self ou não são pessoalizadas pelo self. Quando elas simplesmente são imagens externas que as quais eu tenho que ficar imitando. Então vamos lá. A sociedade, diz o Stanley Kahneman, acredita que você pode ser tudo o que você quiser. A imagem da mente domina. Você encontra um papel para representar, então muda e diminui a sua imagem somática. Você a torna algo, entre aspas, melhor. Mas o que acho fundamental é experienciar a imagem somática, para conhecê-la como algo que você organiza a partir do interior. Então, essa ideia que nós temos de que você pode ser o que você quiser, né? Ela é muito perigosa. Perigosa por quê? Porque a gente descarta, quando nós pensamos nisso, a ideia de que o nosso querer é motivado. O que isso significa? Isso significa que aquilo que a gente quer vem de algum lugar. Tem uma motivação que me faz querer. E quando eu não tenho atenção, consciência sobre este motivo pelo qual eu quero, tá? Eu posso muitas vezes cair, né, buscar coisas que em si são muito interessantes, mas que podem acabar me trazendo algum tipo de dano. Já dizem os gregos, cuidado com o que queres, pois os deuses podem lhe permitir receber. Tá? Então, assim, essa ideia do Kahneman é de que muitas vezes nós trocamos um querer, que a gente tem uma motivação social, uma motivação externa, pela imagem somática. Ou seja, por aquela imagem que brota de dentro de nós. A ideia aqui não é criar um ideal. A imagem ideal é aquela que brota de você. Não. A ideia do Kahneman é que a imagem ideal é aquela que se torna pessoalizada. O trabalho do Kahneman é de pessoalização. Tanto daquilo que vem de fora, quanto dos impulsos que surgem do eu. Para o Kahneman, se você, por exemplo, pega uma imagem externa e se copia, se faz um molde teu para servir aquela imagem, isso é tão prejudicial quanto vem um impulso e você segue aquele impulso de forma cega. Porque nos dois casos, você não está pessoalizando e dando a sua marca pessoal àquilo. Como eu quero viver essa história. Tá? Quando vivemos conceitos e imagens que não estão enraizados em nosso corpo, não acreditamos em quem somos. Quando o corpo perde contato com a própria imagem somática interior, ficamos alienados no sagrado. Né? Eu acho isso muito bonito. E o Kahneman, quando ele fala isso, ele me toca profundamente por causa do seguinte. Eu vivi e vejo muitas pessoas vivendo isso. Pessoas que às vezes têm sucesso, que às vezes têm dinheiro, que têm status. E a nossa história está recheada de pessoas assim. Marilyn Monroe, por exemplo. Né? Um puta mulherão, né? Uma pessoa com poder, com dinheiro, com fama, com status, tal, amante do presidente, sei o que lá. E ela tinha um problema seríssimo de depressão, um problema de não acreditar em si. Essa imagem externa, ela pode te trazer sucesso, ela pode te trazer status, mas ela não pode te trazer um preenchimento das tuas necessidades. Por quê? Porque é uma imagem externa. Ela não é uma imagem que está olhando para ti. Apenas quando você percebe as tuas necessidades, os teus desejos, pessoaliza isto, é que você se torna pleno. É que você faz algo que te preenche. Senão, fica naquela roda eterna onde eu tenho que ter sempre mais.
o Kahneman fala, o Campbell fala. Esses dois termos, imagem e experiência. A partir de uma experiência, podemos criar uma imagem que passa a governar a ação. Numa sociedade tradicional, as imagens às quais você deve responder lhes são dadas. E elas não podem ser imagens operativas. A imagem que está lá e você não a está experienciando realmente. A imagem está lá e você não experiencia. Eu tinha um termo para definir uma imagem mitológica operativa. Ela é um evocador de energia e um sinal de direção. Se ela não atingir os centros de energia, nada acontece. A imagem não é apenas gerada a partir de dentro. Encontramos também imagens fora de nós. Uma das intenções de um sistema mitológico é apresentar imagens evocativas, imagens que tocam e ressoam nos centros mais profundos do nosso sistema de impulso e então nos encaminham destes centros aos centros de ação. Né? Então, o que o Campbell está falando aqui? É algo extremamente importante, porque ele vai falar com isso daqui que essas imagens que as histórias trazem, elas servem a um propósito de tocar o nosso eu, de mexer com as nossas estruturas internas, para com que essas estruturas internas nos convoquem a agir. O Kahneman vai complementar o que o Campbell fala, no sentido de que, ao ser tocado e ao isso tocar o meu centro de ações, que eu tome isso nas mãos, pessoalize, dê a minha forma de lidar com isso, e então eu vá para o mundo agir. Né? Então é muito interessante entender isso, porque isso daqui, gente, tira um peso que se colocou nas histórias, né? De que as histórias querem te direcionar, que as histórias querem te fazer um escravo e tal. Não é exatamente isso. As histórias estão aí. Elas mexem com a gente de um jeito ou de outro. E vão continuar mexendo. O grande ponto é, se essa história toca em algo profundo meu, ou se essa história faz com que eu apenas queira reproduzir algo de uma maneira superficial. Se eu me permito ser tocado pela história e dar o meu jeito pessoal de viver essa história, ou não. Se eu me mantenho seguindo apenas o que as pessoas estão fazendo por aí. Porque é aí onde a gente perde o contato com o eu de fato. Né? Não é se eu estou vivendo uma história ou não. Porque todos nós estamos vivendo histórias. Todas as histórias já foram contadas, de certa forma. Isso é uma ideia assim, né? Todas as mitologias repetem as mesmas histórias de uma forma geral. Então, nesse sentido, todas as histórias humanas já foram contadas. Nós estamos apenas revivendo cada uma delas ao nosso jeito, dentro de um contexto específico, com novas regras, com novos desafios, mas as histórias humanas já foram contadas. Então, a ideia aqui, aonde é que eu me perco? Eu me perco quando eu me perco nessas imagens. Quando eu fico apenas na imagem externa, acreditando que aquela imagem vai me falar quem sou. Não que eu, ao tomar a imagem para mim, pessoalizar esta imagem, me crio de uma forma diferente usando o referencial mitológico, né? Usando as histórias que a minha sociedade me provê. Porque a função da sociedade, grosso modo, da cultura é essa, é fornecer modelos. Ah, eu não gosto desse modelo. Não tem o que a cultura vai fazer a não ser isso. Toda cultura serve para isso. Outras coisas também, né? Mas essa é uma função social e cultural básica. Ela está aqui para te fornecer modelos. Por quê? Para tu não ter que ficar reinventando a roda eternamente. A ideia, e isso daqui é uma pergunta que o Bill Moyers faz para o Joseph Campbell no Poder do Mito, né? Ele diz assim... Então a mitologia vai nos ajudar a romper com os padrões da sociedade, né? E o Joseph Campbell, né, faz assim, né? Eu adoro, é bem malandro, assim, cara, não sei se ela vai ajudar você a quebrar as engrenagens da sociedade. O que a mitologia realmente vai te fazer é viver dentro da sociedade, dentro das estruturas sociais, de uma forma humana. E, cara, quando ele falou isso, tudo essa ideia da vida autêntica e inautêntica fez um sentido muito profundo para mim, porque foi quando eu entendi que não tem como escapar de uma sociedade que te dita o que fazer. Porque todas as sociedades vão fazer isso. Porque se não for para a sociedade fazer isso, ela não existe. Se não for para uma cultura te dizer o que fazer, para que ela serve? Não serve para nada. Né?
São grandes conjuntos de regras e normas sociais, todas as culturas. Então, nesse sentido, a cultura não tem como fazer diferente. Agora, o ser humano, ao estar dentro de uma cultura, pode fazer diferente quando ele humaniza a história. Ou seja, a história está lá no panteão. Mas quando eu pego essa história e dou o meu jeito no aqui e agora, dentro deste contexto histórico, é aí que eu humanizo a cultura. A cultura não tem como ser humano, o Roy Baumeister fala sobre isso, né? A cultura, ela está acima da humanidade. Ela não olha para o individual, a cultura olha para o coletivo. É nós, cada um de nós, que ao tomar a cultura, ao tomar as histórias e pessoalizar, cria uma forma humana de viver aquela cultura. Então eu queria deixar esta ideia aqui para vocês, né? No vídeo de hoje. Como eu falei, esse daqui é um capítulo curtinho, mas como eu falei, esse livro, né? Cada trechinho dele dá para extrair muita coisa. Então ele é um livro curto, super gostoso de ler, mas que a gente, ao ler um pouquinho, a gente se apega e fica ali um tempão, né? Então eu vou acabar essa primeira parte do capítulo 5 de hoje com essa reflexão para vocês. Como é que vocês pessoalizam as histórias que vocês gostam, como é que vocês pessoalizam a mitologia de vocês, para a gente continuar no próximo vídeo falando mais sobre esse capítulo, tá bom? Gente, beijo grande para vocês e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!